Seja muito bem-vindo, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um bate-papo. Nessas quintas-feiras nós temos estudado aqui na IBC as cartas que Jesus enviou para a Igreja da Ásia. E hoje nós vamos mencionar, e o pastor Paulo Júnior está aqui conosco, sobre a Igreja de Tiatira. Vamos ver algumas perguntas, algumas curiosidades acerca dessa igreja. E Paulo, eu queria já iniciar fazendo a primeira pergunta para você, O que a igreja de Tiatira tem de diferente das outras igrejas que nós estudamos até agora? É interessante quando a gente pega o texto e abre as páginas da Bíblia mesmo, em Apocalipse 2, de cara a gente percebe que é a maior carta, é a mais extensa mesmo. E os comentaristas, eles chamam a atenção porque é a maior carta para a menor igreja, para a igreja menos importante. E isso já mostra para a gente que o tamanho da igreja não é tão importante para Jesus. O importante é a fidelidade, o amor que ele tem pela igreja, é o mesmo sobre todas, Então essa igreja é a menor de todas, é a cidade menos importante, a cidade não é uma cidade religiosa, importante politicamente, era uma cidade de passagem, na verdade, para outras cidades maiores. Então ela era uma cidade comercial, vivia do comércio. E uma coisa interessante dessa cidade era a presença dos muitos sindicatos que existiam nessa cidade, que era um grande problema para os cristãos. A gente vai ver sobre isso, estudar nas cartas, porque era uma cidade comercial, cada área comercial tinha seu sindicato, tinha a sua associação comercial lá. E só que essas associações comerciais eram verdadeiros cultos aos deuses pagãos, Então era um lugar onde o cristão tinha uma grande crise. Ele permanecia fiel e nunca iria prosperar nos seus negócios, ou ele abria mão da fé para ele ter algum sucesso nos negócios. E esse era o quadro geral, assim, para a gente falar, de Tiatira. Não muito diferente do que a gente vive hoje. Para você entrar em alguns meios, às vezes você tem que negociar alguns valores, Então é uma crise que todo cristão ainda vive. Às vezes ele tem que escolher: eu permaneço fiel e abro mão desse ambiente, dessa oportunidade, ou eu abro mão de Cristo e aproveito todas as oportunidades que a vida tem para me dar. Então é uma decisão que o cristão tem que tomar sempre. E era isso que estava vivendo a igreja, aquela cidade pequena, uma igreja sem muita importância numericamente, mas amada por Jesus do mesmo jeito. E a gente consegue perceber essa contemporaneidade, Algo escrito há tantos anos que se torna tão relevante hoje, para os nossos dias de hoje, mediante a nossa fé, mediante as nossas escolhas, num tempo de secularismo, um tempo onde muitas pessoas têm aberto mão de valores e a gente é em todo o momento chamado a fazer uma escolha firme, decisiva por Cristo. E nessa igreja, ou essa igreja recebeu críticas da parte do anjo da igreja, da parte de Cristo, melhor dizendo, que direciona. Essa igreja recebeu tanto elogios como críticas, Os elogios eram, assim, fabulosos. Quando você lê os elogios, eu quero ser dessa igreja. Porque eu separei aqui os elogios aqui em ordem, para a gente ver. Era uma igreja que tinha fé e obras, Então era uma fé verdadeira que produzia obras. Era uma igreja também que tinha amor e serviço. Não era só dizia um para o outro, eu te amo, meu irmão, mas se precisar de mim, procure outro. Eles serviam uns aos outros, E era uma igreja perseverante e eles estavam sempre crescendo. Tem uma parte no texto que é interessante demais, que diz assim: vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Ou seja, era uma igreja que estava progredindo na fé. Quem não quer progredir na fé, Se parasse só aí, estava tudo resolvido. Era maravilhoso, A gente dizia: eu quero ser membro dessa igreja, o pastor dessa igreja ia ser bacana, esse lugar ia ser um lugar bom de congregar. Então tinha esses elogios, Mas tinha umas críticas também, e a crítica era bem pesada. A crítica era: vocês estão tolerando Jezabel. Então, aí nós já vamos entrar na outra pergunta. Quem era essa Jezabel, Para as pessoas aí que estão nos assistindo, é aquela Jezabel que nós conhecemos? Não é figurativo, não é? Jezabel ressuscitou, misericórdia, A Jezabel não era... A grande parte dos comentaristas vão entender que não era o nome de uma mulher daquela igreja, Mas era, assim, uma pessoa
que estava agindo no mesmo espírito da Jezabel lá, a esposa do Acabe do Antigo Testamento, né? A Jezabel, ela trouxe adoração de Baal para dentro de Israel, aos poucos, e a intenção dela era acabar com a adoração ao Deus verdadeiro e o povo de Israel adorar só Baal, né? Normalmente as propostas são assim, né? Vai entrando aos pouquinhos, mas o objetivo é tirar Deus completamente da jogada. A gente precisa ter muita atenção a isso. Então essa mulher, essa que Jesus a chama de Jezabel, porque ela estava agindo no mesmo espírito de Jezabel, ela estava querendo desviar os irmãos daquela igreja, né? E a proposta dela era muito interessante. Já que a crise era, a gente fica fiel a Deus e abre mão dos negócios, ou a gente abre mão de Deus e vamos prosperar nos negócios? Ela disse assim, vocês podem viver os dois mundos da mesma maneira, né? Não tem nenhum problema, fiquem tranquilos. Uma coisa é você na igreja, outra coisa é você nos negócios, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mantenha sua fé, e aqui você está fazendo isso para sobreviver. Você acha que Deus não quer que você prospere? A gente ouve essas coisas, né? Deus quer te fazer feliz, quer que tudo dê certo. Então a proposta dela era, continue na igreja, mas vá lá, adore os deuses lá da associação que você faz parte, você tem que fazer os seus negócios, né? Se lance na imoralidade, Deus não vai se importar com isso, Ele não está se importando com essa parte da sua vida. Então, ela trouxe essa solução, né? E a gente tem que ter cuidado com as soluções que a gente recebe por aí, onde coloca a nossa fé em xeque. Então, a Jezabel era uma mulher na igreja que se dizia profetisa, né? Não era de profetizar o futuro, não era uma vidente, mas a profecia aqui é quem falava sobre a palavra, mas ela se autodenominou profetisa e ela ensinava algo totalmente contrário à palavra, e essa igreja, infelizmente, estava tolerando essa mulher lá dentro com seus ensinamentos. Essa foi a grande crítica que eles receberam. Eu não sei se foi nessa mesma ministração, mas você tinha mencionado algo, ou mencionou algo muito interessante sobre a gente entender essa exclusividade do cristianismo. E eu queria que você desse uma pequena fala nesse sentido. A gente vai mencionar isso com muito temor, com muito amor no coração, mas é uma verdade da fé cristã. Porque hoje nós somos chamados a igreja cristã é muito chamada de intolerante, né? Vocês são muito intolerantes e tudo isso. E a gente tem que ter cuidado de não ceder a esse discurso e começar a tolerar as coisas que a palavra nos diz para não tolerar, né? Eu não tenho como obrigar as pessoas a ter a mesma fé que eu tenho, né? Eu não posso empurrar a goela abaixo delas o que eu creio. Mas também as pessoas não podem me fazer abrir mão dos meus valores por aquilo que é valor para ela e não é para mim, ou é importante para ela ou não é importante para ela, é importante para mim. Então nós temos que ter esse cuidado de não ceder às nossas convicções. O cristianismo, ele é sim exclusivista no sentido de, olha, nós cremos que só Jesus salva, nós cremos que existe céu, que existe inferno. A minha fé é essa, né? De uma vida de santidade, de abster daquilo que a palavra fala que é pecado, né? E essas são as minhas convicções. E para seguir a Jesus e para ser salvo por Ele, eu preciso abrir mão dessa vida, né? Que às vezes muita gente acha que é normal. E o cristianismo é isso. A gente não tem como negociar, não tem como tolerar, não tem como abrir mão disso. Eu não posso obrigar que o outro creia no que eu creio, mas também eu não posso ceder aquilo que são as minhas convicções, né? E a gente tem que viver num ambiente de cuidado ali, né? De sermos corteses uns com os outros. Mas dentro da igreja, Jesus está ensinando assim, vocês não podem tolerar o pecado dentro da igreja de maneira nenhuma. E eu deixo aí também né, você que está nos assistindo, deixe os seus comentários, envie para nós as suas perguntas. E para a turma mais jovem, que às vezes está num ambiente onde a sua fé tem sido confrontada, onde o seu cristianismo tem sido colocado em xeque, então, com base naquilo que Jesus vai direcionando para a igreja de Tiatira, preste bem atenção, tenha uma firme conduta, não tolere as coisas desse mundo. Vamos para mais uma pergunta, Paulo, que foi colocada aqui para a gente, que é: quais são as lições práticas que nós podemos tirar? Como a gente aplica isso na nossa vida diária? Como a gente pode ir lá, ler o texto, ouvir a pregação e aplicar no nosso dia a dia? Eu comecei o sermão com uma frase que ela é muito repetida em muitos lugares, que ela diz assim, nós corremos o risco de nos tornar aquilo que nós toleramos, né? Então, uma aplicação prática para nós é
tome cuidado com aquilo que você está tolerando. Há muita chance de você se tornar aquilo que era para ser algo que você deveria resistir. Se você começar a tolerar, você pode ir absorvendo aquilo até você começar a praticar coisas que antes você pregava, né, contra. Então a gente precisa ter muito esse cuidado. E uma aplicação muito bonita para terminar essa carta de uma maneira boa, porque Jesus, a estrutura das cartas são muito parecidas. Ele se apresenta, ele faz um elogio. Normalmente Jesus começa com um elogio, ele prepara o caminho, depois ele faz a crítica e depois ele faz uma promessa, né? Mas no meio dessa conversa aqui de Jesus com essa igreja, ele diz assim, no versículo 24 eu coloquei aqui: aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apegue-se com firmeza o que vocês têm até que eu venha. Então Jesus disse para eles assim, olha, tem gente aí dentro que é fiel, né? E Deus sempre vai manter um povo fiel, mesmo no meio do caos, mesmo no meio de uma sociedade completamente corrompida, como a gente viu sobre a igreja de Pérgamo, onde estava o trono de Satanás, tinha uma igreja de Jesus ali. E essa é interessante que alguns comentaristas dizem que é uma alusão também a Acabe, Jezabel e Elias, porque, né, quando Elias enfrentou os profetas de Baal, ele saiu ali pedindo a morte, e tô sozinho, não tem mais ninguém comigo, e Deus fala com ele, tem 7.000 que não se dobraram. E aqui Jesus... Estou pegando uma fala emprestada dos irmãos pentecostais. Isso é forte. Fala aí, Paulo. E aí ele diz assim, aí Jesus disse para essa igreja, falou assim, tem gente que tolera Jezabel, mas tem os fiéis que estão aí dentro, né? E alguns dizem assim, olha só, é uma ilusão lá também, é os 7.000 que não se dobraram. Então, o Senhor sempre vai manter os seus 7.000 que não se dobram, que não toleram, que não se rendem. E aí a minha oração é, eu quero estar entre esses. Exato. Né? Eu quero estar entre esses 7.000, não é um número fechado, é uma figura. Eu quero estar entre esses que não se renderam à doutrina, né? Porque eu quero receber a promessa do Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor. E eu quero saber conviver numa sociedade muito diversificada, mas ao mesmo tempo não tolerar o pecado na minha vida, na minha casa, na igreja de Jesus. Não quero obrigar outro a pensar como eu penso, mas as minhas convicções estão firmes, porque eu não quero me render, eu quero ser encontrado como um fiel de Deus, e Ele ajuda a gente a permanecer fiel. Não é na nossa força, né? A gente vigia, a gente busca o Senhor, a gente toma todos os cuidados, mas quem nos mantém de pé de fato é o Senhor Jesus. Que coisa boa! Você que tem nos acompanhado aí nesse mergulho, né, nas cartas que Jesus direcionou, deixa aí para você o convite para estar conosco aqui na IBC. Na próxima quinta-feira estaremos estudando sobre a carta que Jesus envia para a igreja de Filadélfia. Tem sido um tempo de crescimento, tem sido um tempo de mergulho nas Sagradas Escrituras, e a nossa vida tem sido transformada. Que você possa fazer parte dessa geração que vai permanecer fiel às Sagradas Escrituras, aguardando a volta do nosso Salvador. Um forte abraço e até o próximo encontro. Amém.